Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês para mais um estudo do Evangelho. O nosso tema dessa noite vai ser Muito se pedirá. O nosso irmão Milton Maia vai ser o expositor da noite. Vamos manter a vibração do ambiente e vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos ter um estudo útil, agradável a todos nós. Boa noite. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor para o estudo do vosso Evangelho. Espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais da casa, irmão Miramês, que possam estar sempre a posto, nos auxiliando, nos confortando, nos dando as intuições necessárias para um bom estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vou passar a palavra para o nosso irmão Milton. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, São Mendes. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Muitas bênçãos para todo mundo. Com grande satisfação estamos aqui. A gente sempre preocupado com a qualidade do trabalho, com a qualidade do estudo. E de manhã, quando eu acordei, eu pude escutar uma ideia que surgiu na minha mente, uma ideia, um pensamento de um trabalhador espiritual que disse: doe o seu trabalho e doe também a sua luz, né? Então, nós temos essa preocupação de preparar e de pesquisar para que, de fato, possamos trazer luz, né? Então, o trabalho da pesquisa, eu gostaria de compartilhar com vocês que foi pesquisado, sim, foi trabalhado, foi preparado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, foi preparado também do livro Pontos e Contos, do irmão X, capítulo 8, o título A Maior Dádiva, Mediunidade de Chico Xavier. Também no Evangelho de Jesus, sobre a parábola dos talentos e várias outras passagens correlativas. Também do livro dos Espíritos, algumas perguntas, e do livro Momentos de Ouro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autora espiritual Maria Dolores, na mensagem maravilhosa chamada O Salvador Inesperado. Então, espero, né, entregar esse banquete, né, muito bem preparado, para a gente poder, valer a pena ter saído de casa e vir até aqui, né, para poder buscar, não de mim, que eu sou apenas o porta-voz, mas do mundo maior, da espiritualidade, de Jesus e dos benfeitores espirituais, as orientações de que todos nós somos necessitados, extremamente necessitados. Jesus se compadeceu quando via a multidão indo atrás dele. Onde Jesus ia uma multidão atrás dele. E ele falou para os apóstolos: eu fico compadecido deste povo, porque eles estão sem um guia. É como ovelhas sem pastor, estão sem um guia, né? E nós temos um guia agora. Jesus veio, Jesus trouxe o Evangelho, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Então, tudo que eu for falar aqui, eu estou apenas repetindo, não tem nada meu, né? Faço questão de dizer. E eu vou iniciar, primeiramente, pedindo a Jesus para ir na casa de cada um, para tirar da casa de cada um
todo espírito de doença, de perturbação, toda desarmonia, trazendo paz entre o casal, trazendo paz entre os filhos, entre os irmãos. E pedindo ainda a Jesus para abençoar os casamentos, os jovens casais, que possam ter saúde, que possam ter casa para morar, que possam ter emprego, e que possam receber os filhos de Deus como seus filhos, seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Então, Humberto de Campos traz para nós, no livro Pontos e Contos, no capítulo 8, uma história interessantíssima. A maior dádiva. Que no templo de Jerusalém, o povo exibia grande generosidade. Todos traziam alguma coisa ao altar para fazer as suas ofertas, cada qual mostrando lealdade e mostrando fé. Os fariseus, os sacerdotes do templo, sobretudo demonstravam apurado zelo no culto aparente, destacando-se pela beleza de suas túnicas e pelas ricas doações feitas ao santuário. Jesus e alguns dos discípulos, de passagem pela cidade, entraram no templo e acompanhavam as manifestações populares, com justificado interesse. Judas, empolgado pelo volume das ofertas que eram feitas, abeirava-se do cofre, também chamado de gasofilácio, e seguindo os menores movimentos dos doadores, com cobiça flamejante no olhar. A certa altura, ele aproximou-se de Jesus e falou: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro de doação. Abençoado seja Jeroboão, disse Jesus, porque conseguiu renunciar ao excesso, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado não se escora no serviço aos semelhantes. É perigoso tirano da alma. O dinheiro, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é um perigoso tirano da alma. Então Judas voltou rapidamente para fiscalizar as doações, para em seguida voltar correndo para junto de Jesus e dos colegas e dizer: Jesus, a viúva de Cã, o mercador de cavalos, que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande quantidade de cavalos. E baixando o tom da voz, completava cauteloso: dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e falou: muitos recursos amontoados sem proveito provocam as influências do mal. Feliz dela, que soube preservar-se contra os malfeitores. Nesse instante, entrou no templo uma viúva, pobrezinha, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso debochado de Judas, a mulher humilde orou e depositou 2 moedinhas no cofre de doações do santuário. Muitas pessoas riram debochadas, mas Jesus esclareceu: em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos os poderosos reunidos, porque ela não vacilou em confiar ao templo o que possuía para o seu sustento próprio. A observação caridosa de Jesus e bela congelou a crítica de Judas. Mas o tempo foi passando e pouco a pouco o recinto do templo ficou vazio. Israelitas nobres e pobres sem nome abandonaram
rumorosamente o templo, e Jesus e os apóstolos foram os últimos a sair. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma serva de rosto envelhecido e passos vacilantes surgiu na entrada, iniciando a limpeza do templo. Movimenta-se em momentos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, além absorve com panos úmidos os detritos deixados pelos enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, escovando o piso em silêncio, para que o ar se purifique na sublime residência do templo. Pedro, agora sós, com Jesus, só os dois no templo, ainda impressionado com as lições recebidas naquele dia, perguntou para Jesus: Senhor, foi então a viúva a maior doadora na casa de nosso pai? Realmente, explicou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, Pedro, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a sua própria vaidade, desfazendo-se de bens que lhes constituiriam embaraço à tranquilidade, ela entregou ao Todo-Poderoso, nosso Pai e Criador, aquilo que significava alimento para o seu próprio corpo. Ela foi então, até então, a maior doadora. Em seguida, leve pausa, Jesus apontou para a serva anônima que se incumbia da limpeza do templo e disse: porém, Pedro, a maior benfeitora para Deus, aqui no momento, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de cada dia. É aquela frágil mulher, dobrada de cansaço e de trabalho, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio trabalho. Ela não possuía mais nada do que o seu próprio trabalho, que ela estava doando. Então, diante dessas observações que Humberto de Campos traz para nós, quem não sabe, Humberto de Campos foi o escritor brasileiro, nascido na Paraíba, né? E pródigo na literatura, com tanta sabedoria, desencarnou em 1934, com câncer de próstata. Em 1938, 4 anos após a sua desencarnação, ele já estava escrevendo através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o mais curioso, antes de Humberto de Campos desencarnar, ele contribuía no Jornal do Rio de Janeiro, e ele combatia o espiritismo, principalmente os livros do espiritismo que tratava de poesia, porque ele dizia que era uma concorrência desonesta. Os espíritos concorrendo com os escritores mortos concorrendo com os escritores vivos, porque os mortos não precisam de feijão e nem arroz, e nem pagam aluguel. Então ele fez essa crítica no jornal, né? E 4 anos após a sua desencarnação, ele estava trabalhando, né, junto com Francisco Cândido Xavier, trazendo um livro maravilhoso. Se não me engano, o primeiro livro que todo mundo aqui já deve ter lido, é claro. Eu só vou comentar, só para refrescar a memória. O livro que se chama Novas Mensagens, né? De máxima beleza para nós. Muito bem. E Jesus ainda disse que o servo que não conhece a vontade do seu Senhor e não faz conforme a vontade do seu Senhor, o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz conforme o seu Senhor quer, será castigado com muitos açoites. Observe que Jesus está falando para uma época que tinha servidão. O que é servidão? É quase igual à escravidão, né? Na época tinha servidão.
as pessoas trabalhavam como servas. No Brasil, aí de 50 anos atrás, tinha também aquelas moças que vinham do interior, das famílias muito pobres, e que moravam nas casas das pessoas, a troco de cama e comida. Era uma serva, que tinha o nome de empregada doméstica. Somente depois, mais tarde, é que foi legalizado essa profissão, né? Mas na minha época de menino, tinha muita gente que trabalhava como servo nas casas. Então, Jesus ainda completa: o servo que não conhece a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado, pois qualquer que muito foi dado, muito será cobrado. Qualquer que muito foi dado, muito será cobrado. Então, todos nós que já estamos despertados com a luz do Evangelho, todos nós que sabemos que fora da caridade não tem salvação, que é o lema da doutrina espírita, né? Sabiam disso? O lema da doutrina espírita é esse: fora da caridade não há salvação. Os espíritas são conhecidos pela caridade. Um dos políticos brasileiros no Rio de Janeiro, na época do Segundo Império, né, o Felício Roxo, ele escreveu no jornal: ai dos pobres do Rio de Janeiro, se não fossem os espíritas. As obras monumentais de assistência social que o Espiritismo do Rio de Janeiro promovia, e promove até hoje, no mundo, no Brasil inteiro, as obras de caridade e de assistência social. Então, todos nós que temos problemas, que temos dificuldades, que temos nossas lutas íntimas, podemos e devemos procurar a casa espírita e ingressar numa tarefa: praticar a caridade. Porque quando nós nos transformamos em servos de Jesus, quando nós nos transformamos em trabalhadores de Jesus, é da lei. O Emmanuel escreve: é da lei. Que quando a justiça divina, quando a lei de causa e efeito vier cobrar erros nossos, débitos nossos, da presente reencarnação ou de reencarnação passada, o Emmanuel escreve: é da lei que seja suspenso por tempo indeterminado. Está vendo que legal? Então, toda vez que a justiça divina nos encontra no trabalho, no bem, é suspenso por tempo indeterminado. Eu estava refletindo em casa ontem. Como todo mundo, eu também tenho problemas de saúde, alguns problemas, e eu percebi que esses problemas desapareceram. Não estou sentindo nada mais. Eu fiquei pensando: será por quê? Aí me veio a intuição: é a sua persistência no trabalho, a sua dedicação, o seu esforço de querer melhorar. Isso está dando algum merecimento para que os seus problemas de saúde sejam aliviados, sejam abrandados. Muitos aqui conhecem a história do Francisco Cândido Xavier, o médio de Uberaba. Tinha vários tipos de problema de saúde: problema de vistas, problema cardíaco, problemas intestinais, problema de próstata. No entanto, ele viveu até os 92 anos de idade. Desencarnou em 2002. Ele reencarnou em 1910 e desencarnou em 2002. 92 anos. Né? Então, o Divaldo já passou. Outro trabalhador espírita. Já passou dos 92. Se não me engano, está com 94, 96. Né? Então, não é assim na nossa casa? Se nós temos uma horta, temos lá um pé de tomate que não dá nada. E tem outro pé de tomate do lado dele que está cheio de flores, cheio de frutos. Né? Então, você vai colocar umas estacas, vai amarrar aquelas varas para que elas continuem produzindo, para que elas produzam mais e mais. E assim somos nós. Quando nós começamos a fazer o bem, quando nós despertamos para a fraternidade, quando nós entendemos que o Evangelho é a fraternidade, é a prática do bem, e começamos a agir, os nossos problemas parece que começam a ser resolvidos sozinho.
né? É assistência do mundo maior, é assistência espiritual, nos sustentando para que continuemos produtivos, né? Jesus fala: é bom que quando o Senhor vier, encontre o seu servo no trabalho. Não é assim nas empresas? Quando o patrão sai, né, dá uma folgada, não dá? Mas quando está na hora do patrão chegar, fica todo mundo aflito. Não, eu não fiz aquilo, ele mandou fazer, eu não fiz. Aí fica aquele desespero. Aquele desespero para poder fazer rapidamente uma coisa que já devia ter sido feita. Mas o cristão não age assim. O cristão sabe que está sendo observado todos os dias. Para cada um no plano físico, tem pelo menos 4 no mundo espiritual. Então nós somos observados dia e noite. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma nuvem de testemunhas, não é? Tem jeito de enganar os espíritos? Não tem jeito. Os espíritos estão por toda parte. Allan Kardec fala que os espíritos são uma potência da natureza. Ele usa um termo até muito interessante. Eles se acotovelam conosco no dia a dia. Eu pude entender isso quando eu li o livro Libertação. Vocês já leram? Libertação, o André Luiz. É um caso de obsessão terrível, né? Então o casal, a moça que estava sendo obsidiada, o marido resolve levá-la na missa, na expectativa de receber ajuda. E os obsessores eram tantos, eram mais de 60 obsessores, se amontoaram no carro, uns em cima do teto, outros no capô, outros dentro do carro, 60 obsessores dentro de um carro para ir com eles para a igreja, para não dar folga, para a mulher não sarar, não melhorar. Chegando lá, pela descrição de André Luiz, tinha, entre os encarnados e os desencarnados, tinha 700 almas. 700, então devia ter aí umas 250 pessoas e os outros espíritos, naturalmente. E na hora do padre distribuir a hóstia para os encarnados, somente uma senhora recebeu a hóstia luminosa e ela continuou luminosa no seu corpo. Porque todos os outros que receberam a hóstia, ela ficou negra, escura, de trevas, imediatamente quando adentrou na boca dela. Então, observemos que a casa de Deus está por toda parte. A casa de Deus é o templo, mas não é só o templo. É o mundo todo, é a casa de Deus. Quem teve a oportunidade de ler o livro Parnaso de Além Túmulo, que eu recomendo, viu? Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Primeiro livro. 18 aninhos de idade. Tem lá uma mensagem, uma poesia, do poeta português chamado Guerra Junqueiro. Já viram falar do Guerra Junqueiro? O nome da poesia, O Padre João. Conta ele que o Padre João estava sentado na escadaria da igreja, olhava para dentro da igreja vazia, os bancos frios, o altar frio, sem graça. E ele de batina, que na época os padres eram obrigados a usar batina, olhava para o vergel do campo, os pássaros cantando, namorando, os animais silvestres, as lavadeiras lavando roupa. Ele conta que o Padre João largou a batina e foi viver na natureza com as outras pessoas. Então é muito interessante essas coisas, a gente precisa ler. Eu queria ressaltar que o Guerra Junqueiro era um ferrenho inimigo da Igreja Católica, né? Mas naquele momento era preciso, devido aos demandos da igreja, às arbitrariedades. Então, as palavras de Jesus são perdidas para a maioria das pessoas, porque muitos que conhecem os ensinamentos de Jesus não os praticam. Mas muitos existem que não leem, e entre os que leem, muitos não compreendem. Por isso que o Evangelho precisa ser estudado em grupo. O Evangelho precisa ser estudado em grupo, no centro espírita, num grupo de pessoas que conhecem.
Porque quando nós estudamos com o nosso discernimento pequeno, nós começamos a entender as coisas de forma errada. Precisamos de alguém que tenha uma experiência maior para nos explicar, desprovido de qualquer paixão e de qualquer interesse pessoal, na interpretação pura do Espírito, né? E Jesus diz o seguinte, que muitos que recebem o Evangelho não podem dizer que não tem esse conhecimento, e nem mesmo pode dar uma desculpa de que não tem instrução e nem dificuldade de aprender. Porque o Evangelho é claro, é objetivo, mas o Evangelho verdadeiramente só será entendido quando nós começamos a compreendê-lo com sentido espiritual. Primeiro precisamos sentir o Evangelho, para depois compreendê-lo. Então, somente aquele que está no trabalho do bem, dedicado às obras da caridade, ao serviço da fraternidade, tem uma facilidade muito grande de compreender o Evangelho, porque conta com o apoio da assistência espiritual, dos bons espíritos, para poder explicar. Porque senão fica uma leitura fria, mecânica, vazia de entendimento, e que chega no ponto que a pessoa desinteressa, porque não compreende. O Evangelho é rico. Os entendidos e os sábios dizem que não existe nenhuma outra mensagem, nenhum outro ensinamento que veio para a humanidade maior do que o Evangelho. É o maior ensinamento que a humanidade já recebeu até hoje. Vale a pena nós aprendermos o Evangelho e praticar o que o Evangelho de Jesus está ensinando. Então, aquele que não aproveita esses ensinamentos para se melhorar, mas que os admira como coisas interessantes, como coisas curiosas, sem que lhe toque de fato os sentidos, os sentimentos e o coração, que não se torna menos orgulhoso, nem menos apegado aos bens materiais, e melhor para o seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Jesus ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só tem um jeito de conhecer a verdade, que é através das leituras, através dos estudos. Mas nós gostamos das coisas prontas, sem trabalho. Tudo que já vem pronto sem trabalho nos vicia. Veja as redes sociais, WhatsApp, YouTube, como as pessoas ficam viciadas. Chega num ponto que a pessoa não sabe plantar uma horta, uma couve, um pé de tomate, né? Outro dia um menino me perguntou se eu conheço pé de pizza, né? Ainda não vi, né? Às vezes já tem, né? Pé de pizza, né? Então, principalmente os médiuns recebem as mensagens. Os médiuns precisam ter o discernimento que na maioria das vezes as mensagens que vêm através dele é para ele ou para ela mesma, não é para os outros. Mas nós na nossa miopia, achamos que a mensagem é para o próximo. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem, nossa, essa palestra era para fulano, que pena que ele não está aqui. Nossa, mas falou tudo o que ele precisava. A palestra não era para fulano, a palestra é para você mesmo. É para você, essa palavra é para você, não é para o outro. O outro, Jesus tem meios, tem muitos meios para poder chegar no coração dele. O Emmanuel fala que um passarinho, quando está dormindo, basta um vento para ele despertar. Mas as pedras, para serem despertadas, precisam das explosões de dinamite. Complicou, né? Através da dor. Não vamos esperar a dor bater na nossa porta, porque Jesus está nos chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave.
Então, com Jesus é tudo mais fácil, a vida é mais fácil. A vida é com menos sofrimento. Então, Jesus disse, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Jesus quis dizer com isso que a culpabilidade nossa está na razão do nosso conhecimento, está na razão da nossa experiência. Lembra da passagem inicial? Aquele servo que não conhece a vontade do seu Senhor e erra, sofrerá poucos açoites. Mas aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e faz errado de propósito, será punido com muitos açoites. Então, quanto mais conhecimento temos, maior é a nossa responsabilidade espiritual, porque nós somos imagem para muitas pessoas. Nós somos referência para muitas pessoas. Temos que zelar por isso. Porque uma pessoa que nos vê no momento de infelicidade, no momento de raiva, no momento de ira, pensa consigo, meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele estava mandando perdoar, mandando amar lá no centro espírita, agora ele está dando esse piti aqui no meio da rua? Né? Então, faltou o quê? Resistência moral. Resistência moral. Precisamos ter resistência moral para domar o homem velho. Nós não matamos o homem velho, porque o homem velho somos nós mesmos. Nós precisamos ter força para poder subjugar, para poder conter o homem velho, para conter os nossos apetites inconfessáveis, nossos maus hábitos, nossos vícios. Então, os espíritas, será cobrado muito mais dos espíritas, sabiam disso? Será cobrado muito mais, por quê? Os espíritas têm um conhecimento muito grande. O conhecimento da reencarnação, o conhecimento da justiça divina, a lei de causa e efeito, o conhecimento da mediunidade, essas coisas nos diferenciam. Nós entendemos o porquê do sofrimento, os outros não entendem. Nós entendemos porque alguém está com a deficiência física e mental, o outro não, o outro é sadio, inteligente, bonito. Nós sabemos por quê. As outras pessoas não sabem. Então, espera-se mais de nós, porque muito nós já recebemos, né? Então, o primeiro cuidado que todo espírita deve ter é de procurar saber se nas orientações que os espíritos estão trazendo para nós, que os espíritos superiores estão trazendo para nós, se alguma coisa delas não serve para nós, se alguma coisa delas não é aplicável a nós, porque não existe erro, não existe endereço errado. Quando vem uma orientação espiritual é porque ela está endereçada a nós. Vamos examinar se realmente precisamos fazer as mudanças que estão sendo solicitadas. E tem uma questão muito curiosa, porque o Evangelho fala em Marcos, que Jesus disse, que será tirado daquele que pensa que tem. Será uma pergunta, será que Deus tira as coisas de alguém? Vamos ver aqui primeiro a referência toda, né? Vamos analisar a referência toda, para nós podermos comentar. Seus discípulos lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse Jesus, é porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ao passo que a eles isso não foi dado conhecer. Porque aquele que já tem, mais será dado e ficará em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que pensa que tem, lhe será tirado. Por isso é que eles falam em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo nada entendem e nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Aí vem a questão principal, por que Deus vai tirar então daquele que pensa que tem? Aí o Espírito amigo, ele assina no Evangelho como Espírito amigo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 18. Ele fala coisas maravilhosas para nós.
porque Deus não tira. Olha aqui, Deus não retira das suas criaturas o bem que lhes fez. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, vede pelo Espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente e injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Ele completa: não é Deus quem retira do homem o que ele recebeu, é o próprio homem que põe tudo a perder pelo seu comportamento infeliz, por desperdício, por descuido, por não saber conservar o que tem e nem saber aumentar. Então muitos perdem o casamento, muitos perdem o emprego, muitos perdem riqueza, muitos perdem a saúde, a alegria e a paz por não saber conservar. Essas são conquistas do dia a dia. Conquistas do dia a dia que compete a nós, que Deus colocou para nós a nossa programação reencarnatória, e compete a nós conservar. Todo mundo conhece a história dos ganhadores da loteria, né? Lembra da loteria esportiva? Né? Tanta gente ficou rico com aquilo. Muitos ficaram pobres poucos anos depois, por não saber administrar, por não saber usar. E muitos que eram pobres, que não ganharam na loteria, ficaram ricos, vendendo caneta na praça. Silvio Santos, vendendo caneta na praça. Outros vendendo paçoca. Ficaram ricos, milionários, por saber administrar. Então não é Deus que tira, é a nossa imprudência, a nossa falta de capacidade de administrar o que Deus colocou na nossa mão. É uma busca infeliz de prazer insaciável, é uma busca infeliz de poder insustentável, que leva a humanidade à ruína. Nunca ninguém está satisfeito com nada, sem saber que a verdadeira felicidade não é no plano físico. Vocês já perceberam isso? A verdadeira felicidade não é no plano físico, porque o reino dos céus ainda não é deste mundo. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem. O mal é em maior quantidade do que o bem. Qualquer bem que seja feito aqui na terra é perseguido, não somente pelos homens, mas principalmente pelas trevas. O Emmanuel fala numa página que eu acho linda: uma pequena vela acesa, uma pequena lamparina acesa, é capaz de guiar alguém que está andando na roça, né, naquelas estradinhas da roça, onde não tem luz elétrica. De longe você vê uma casa lá, uma lamparina acesa, aí você vai naquele rumo até chegar lá. Mas ele explica: basta um leve sopro de vento para apagar essa luz. Então, muita vigilância. Quando nós buscamos Jesus, estamos numa reunião, bebendo as palavras do expositor, bebendo os ensinamentos de Jesus, alimentando o nosso espírito, estamos sim fortalecendo a nossa fé, buscando recursos para enfrentamento da vida. Mas hora que saímos lá fora, se nós não sustentarmos em nós essa luz que foi acesa, ela vai se apagando progressivamente. Quando chegamos em casa, já chegamos irritados, já chegamos brigando, já chegamos mal-humorados. Então é preciso buscar a fé e sustentar a fé. E Jesus ensinou: buscai a paz e segui em paz, porque isso é conquista de cada um. Então nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E aonde que está a vontade do Pai que está nos céus? Alguém sabe me dizer? Aonde que está a vontade do Pai que está nos céus? Essa pergunta foi feita num estudo que nós fizemos com o senhor Leão Zálio,
talvez a maioria não conheça, o Leão Zálio era um dos espíritas mais antigos de Belo Horizonte. Já desencarnou. Na época ele fazia estudo de evolução, vinculação e desvinculação. E ele falou para nós, quando ele falou, eu fiquei impressionado. Milton, a vontade do Pai está nas circunstâncias da vida. Quais são as circunstâncias da vida? O bairro onde você mora, os vizinhos que você tem, o emprego que você tem, o pai e a mãe que você tem, os irmãos que você tem. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que você brilhe aí nesse lugar. Ele precisa de você nesse lugar. O problema é que muitas vezes nós não aceitamos a esposa que temos, os filhos que temos, o pai que tem, a mãe que tem, e começa aquela desavença, começa aquela confusão toda. E tomamos o caminho mais longo. Deus, na sua misericórdia, nos colocou no caminho curto. Nós tomamos o caminho mais longo. O Divaldo, certa vez, contou uma história muito curiosa. Na África do Sul, tinha lá uma fazenda, e um dia chegou lá, pessoas falando que o diamante é a maior riqueza que existe. Que a pessoa que tem um diamante é muito rica, nunca vai passar por necessidades. E um filho mais jovem desse casal ficou tão empolgado com aquela notícia, que saiu pelo mundo, procurando saber onde tinha mina de diamante, para poder caçar diamante, para ficar rico, ficar milionário. E depois de muitos anos, mais de 40 anos, procurando, achou alguma coisinha, muito pouco, e cansado, voltou para casa. Encontrou os pais já velhinhos, e não trouxe quase nada nas mãos, porque não encontrou os diamantes que queria. Passado daí alguns meses que ele tinha voltado para casa, passou ali por aquela fazenda um minerador, uma pessoa que entende muito de mineração, e viu em cima do rádio, que na época não tinha televisão, era rádio, uma pedra. E como geólogo curioso, ele pediu para ver a pedra, Aí eles mostraram para ele a pedra, ele examinou e falou assim: onde que você achou essa pedra? Ele disse: aqui no fundo do quintal de casa está cheio delas. Ele disse: isso é diamante. Diamante dos mais puros, ou seja, ele tinha uma mina de diamante no fundo do quintal. Ele saiu pelo mundo inteiro caçando diamante, sendo que na própria fazenda deles tinha. Então Deus nos colocou no lugar onde nós precisamos estar, onde nós devemos fazer a diferença. Aquele é o melhor ambiente para mim, porque não existe erro na programação divina. Então, não bastará dizer eu sou cristão para que alguém seja seguidor do Cristo. Não procurai os verdadeiros cristãos, porque os reconhecereis pelas suas palavras. Não precisa procurar. Nós vamos vê-los pelo modo de falar, pelo modo de agir, pelo comportamento. Nós vamos ver que o cristianismo, o evangelho de Jesus, é a vida, é a prática, não é na cabeça, não é decorado. É sentido e é vivido. E Mateus disse, repetindo as palavras de Jesus: uma árvore que não der bons frutos, uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Então, os frutos são as obras. A árvore é o evangelho. Então, nós pegamos esses frutos da árvore do evangelho, nos alimentamos deles. Eles transformam o nosso íntimo. São instruções, são palavras, são conselhos, são orientações que têm o objetivo de nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos do alimento do evangelho, porque o alimento do evangelho sustenta o espírito. Nós necessitamos deste alimento. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, as circunstâncias da vida são a vontade do Pai.
Quando vivemos de acordo com os conselhos que nos são endereçados por Jesus, que estão no Evangelho, que levanta a nossa alma caída, presas a viciações, presa à maldade, presa da ignorância. Quando o Evangelho nos transforma em homens de bem, trabalhadores, honestos e dignos, sim, é nesse momento que nós podemos dizer: Senhor, Senhor. Certa vez, Jesus, com sede, parou no poço e a mulher samaritana lá estava. Jesus pediu água para ela. Ela disse: mas o senhor não sabe que os judeus não podem conversar com os samaritanos? E Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que pediria, e eu lhe darei a água viva. Porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque esta água entrará pelo seu corpo, transformará a sua vida, e do seu coração formará uma fonte que jorrará pela vida eterna, a fonte viva. Então o Evangelho primeiro transforma nós mesmos, e pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento no dia a dia, naturalmente vai transformar as outras pessoas, né? E havia então o servo que recebeu os talentos. E existia um deles que recebeu apenas um talento. O Senhor foi fazer a viagem e, quando voltou, resolveu fazer conta com os outros servos, e todos multiplicaram os talentos. Mas esse servo em questão, ele escondeu, ele não multiplicou. E o Senhor disse para ele quando chegou: e chegando o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, e com medo eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse: mau e preguiçoso servo, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia o que é meu acrescido de juros. Tirai dele o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que pensa que tem, será tirado. Então todos nós estamos reencarnados com o objetivo de multiplicar os talentos. O que são os talentos? São os valores espirituais, as habilidades, as competências. São os recursos que nós reencarnamos com eles. Mas o que é que são esses recursos? São conquistas nossas, de vidas passadas. Já estão consolidadas em nós, vivenciadas abundantemente em reencarnações passadas. Mas ainda não temos a perfeição. Temos muitas virtudes que nós nem sabemos que existem. Existem muitos conhecimentos que nós nem sabemos que existem. E estamos reencarnados justamente para adquirir esse tesouro. Esse tesouro que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. A cada dia é uma oportunidade que Deus coloca para nós de adquirir esses conhecimentos, de adquirir esses valores. Aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que nada tem, até o que pensa que tem, será tirado. Os fariseus ostentavam conhecimento, e de fato tinham conhecimento. É uma virtude, mas tinha um defeito muito grande. Eles não praticavam. Eles impunham a carga nos ombros dos outros. Então tinham conhecimento, mas tinha também a hipocrisia. E Jesus falava deles: raça de víboras, túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então,
aconteceu que era uma jovem artista, brilhante, uma jovem diferente. Ela tinha apenas 15 anos de idade, mas atraía muita gente para perto dela, porque ela tinha tanto interesse e tanta atenção, ela tinha um carisma, ela sabia interpretar as músicas, sabia interpretar as mensagens com alegria, ela conseguia enriquecer as canções de beleza, que o público aplaudia em palmas de alegria. Mas em casa, essa jovem era um bicho. Tomava outra figura. Parecia uma fera vaidosa. Trazia exteriormente a beleza da rosa. E por dentro de si mesma, os sentimentos espinhosos. O pai era viúvo e só. E notava isso na sua filha única. E ao ver a única filha assim tão raivosa, ele, humilde trabalhador, agarrado ao serviço, começou a beber, buscando esquecimento. Lamentava a viuvez, a dor e o desalento. Ao embriagar-se um dia, ouviu a filha em dura rebeldia, a expulsá-lo de casa. Vá-se embora daqui, disse a filha a gritar. O Senhor não manda mais nesta casa. Um pai bêbado é nojento demais para mim. A tolerância chegou ao fim. O seu vício me arrasa. Saia daqui. O seu lugar é na rua, gritou ela para o pai. E o pobre pai mal pôde levantar-se, mas ergue-se com dificuldade e vai embora. E vai cambaleando na calçada, enquanto a filha tranca a porta e vai dormir mal-humorada. 6 anos passaram após essa cena. A menina fizera-se formosa nos seus 21 anos de idade. No circo de alto luxo, ela domina. Parece no trapézio uma estrela divina, uma borboleta humana, bailando soberana. Era dona do melhor salário e era vista por beleza sem igual e um modelo de artista. Em uma grande noite, de muitos aplausos e de muita alegria, a plateia delira e a multidão eufórica. A exibição da moça é quase uma magia. Há espanto nos olhos, êxtase nas almas. O trapézio voava, ela saltava e ria, de corpo seminu, em leve fantasia. Nisso ocorre um imprevisto. Ante a plateia atenta, surge um curto-circuito e a faísca violenta ateia fogo em cima e arrasam-se as estruturas do circo. A jovem trapezista atrapalha-se e agarra numa viga de amarra que fica nas alturas. Ela, a estrela da equipe, a moça bela e forte, grita e roga socorro. Ao perceber-se
em presença da morte, o incêndio se alastra, o circo se esvazia, a jovem grita, grita e ninguém escuta. A multidão de longe apenas corre e observa os detalhes cruéis daquela imensa luta. Mas um velho palhaço, um bobalhão da arena, vara o fogo e se eleva, usando apenas uma corda frágil. Eis que o povo lhe exalta a coragem serena. Certa viga, ao cair, acerta-lhe a cabeça. Ele, porém, não para, e ante a fumaça espessa, alcança a moça aflita, e tomando-a nos braços, desce devagarinho, procurando caminho, nos bancos incendiados e nos destroços. Mas ao depor no chão, a moça linda, salva, ela sorri feliz. O povo aplaude prazenteiro. Entretanto, caiu exausto o palhaço bobalhão. Tomba, mostrando na boca larga fonte de sangue a jorrar. Estava todo em feridas, com o corpo dilacerado. Arfa-lhe o peito, a morte se aproxima. Alguém chega e o reanima. É um velho amigo que reaparece e que lhe arranca a máscara de palhaço. O povo se aglomera ante a máscara que cai. A moça empalidece e grita de terror. Ajoelha-se como em prece. Meu Deus, ele é meu pai. E ele, nela fixando um último olhar, que se despede em brilho, num gesto de amor e de ternura, tão somente murmura: Deus te guarde, Deus te abençoe, filha do meu coração, meu amor, minha vida. Então a vida guarda surpresas para nós. Não podemos desprezar ninguém. Todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho são importantes para nós. Mesmo que em determinados momentos de nossa vida, eles pareçam ser tão insignificantes. Mas existe um motivo para ele ou ela estar na nossa vida. Mais uma vez eu peço a Jesus para ir na casa de todo mundo, tirando as doenças, tirando as perturbações, trazendo paz, saúde e alegria entre os irmãos, entre o casal. Os jovens casais cheios de alegria, tenha casa para morar, trabalho, receba os filhos de Deus como seus filhos. E no fim da vida, devolvam para Deus, cheios de sabedoria e de bondade. Obrigado a todos. Bem, meus irmãos, depois desse banquete de ensinamento que nos trouxe nosso irmão Maia, antes da prece de encerramento, eu tenho uns avisos aqui, que na verdade não são avisos, são convocações. Nós temos evangelização infantil, todas as segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Tem a premocidade também no mesmo horário, segundas e quartas, 20 às 21, e domingo de 9 às 10. Bebês também são agraciados dessa forma também. Portanto, cabe a todos os pais levarem seus bebês também. Segundas e quartas, das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. A mocidade acontece ao sábado, às 14 horas. E tem os estudos do Evangelho
do Livro dos Espíritos e das obras de André Luiz. Sábado, às 14 horas. Tem o coral, que é muito importante, pessoal. A gente tem que entender que todo mundo sabe cantar. Um pouco mais, um pouco menos, mas sabe cantar. Nós temos uma professora de música, nós temos um maestro, que aqueles que acham que não sabem cantar, como eu, aprendem, vão descobrir que sabem cantar. Nós temos o atendimento fraterno, às segundas e quartas-feiras, às 19 horas. Isso precisa dar o nome na recepção. Domingo às 9 horas, e será chamado durante a reunião. Tem também a orientação espiritual, às quartas-feiras, dá o nome na recepção, que será chamado na própria reunião. Tem também visita aos enfermos, às quartas-feiras, a partir das 14h30, e isso tem que fazer um pedido na recepção. Tem uns estudos aqui também, para tarefeiros iniciantes, que irá iniciar no dia 5 de outubro, todas as segundas-feiras, entre as 19h45 e 21h15. Aqueles que acharem necessário, que precisarem tomar um passe, façam uma fila aqui à minha direita, em silêncio, que é importante, nós sabemos que o silêncio é uma prece. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, para fazer uma prece de encerramento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade, nós humildemente vos pedimos, abra nossas mentes e corações para que possamos não só assimilar os ensinamentos da noite, mas, sobretudo, vivenciá-lo em nosso dia de relação. Em nome de Jesus, assim seja.